Olá, trilheiros, tudo bem? Este curso a gente vai falar um pouquinho sobre uma introdução da Constituição Federal, partindo da compreensão da estrutura que ela tem. A nossa Constituição Federal, que foi editada em 1988, aliás, promulgada em 1988, né, já que ela começou a ser editada em 1985, ela tem uma estrutura que a gente precisa compreender antes de entrar no texto dela e começar a compreender todas as partes dela. Então, vamos entender como se dá essa estrutura da nossa Constituição atual. A Constituição Federal de 1988, ela tem 3 partes. A primeira parte delas é o preâmbulo e ela é bem pequenininha. A segunda parte é a parte permanente e a terceira é o ato das disposições constitucionais transitórias. A parte permanente ela é a maior e o ADCT ele é um pouquinho menor do que ela. Mas a gente pode visualizar que a principal fatia, né, se a gente pensar em uma pizza, a principal fatia vai ser ali da parte permanente, um trecho bem pequenininho, o preâmbulo, e uma parte intermediária ali, o ADCT. Vamos então entrar em cada uma dessas partes. O que é o preâmbulo, né? De onde ele veio, por que ele está ali, para que ele serve? O preâmbulo, ele está no comecinho da Constituição Federal. Ele antecede o corpo permanente. Para que ele está ali? Para que ele serve? Né? Qual é o propósito dele? É demonstrar os objetivos do constituinte originário. Então, o preâmbulo, ele é meio que um resumo, uma introdução de um texto. Quando você pega um texto ali, um livro, você dá uma olhadinha ali na introdução ou no resumo daquele texto para entender o que vai vir, né? Qual foi a intenção daquele autor. E na Constituição Federal foi mais ou menos isso que eles fizeram com o preâmbulo. Ele antecede, ele antecipa o que eles queriam com aquele texto constitucional. Ele não é um elemento obrigatório, nem todas as constituições vão ter um preâmbulo, mas todas as constituições brasileiras tiveram preâmbulo, então é uma coisa que os brasileiros gostam de um preâmbulo. Mas qual é a natureza jurídica desse preâmbulo? Será que ele tem o mesmo valor, a mesma natureza que as demais normas constitucionais? Não. O preâmbulo, ele é uma norma política, segundo o entendimento do STF. Não é uma norma constitucional. Ele tem uma natureza política e, por isso, ele não vai ter força vinculante. Ele não vincula, ele não é parâmetro para o controle de constitucionalidade, ele não é uma norma de reprodução obrigatória, ou seja, não é necessário que as constituições estaduais tenham os mesmos valores que estão no preâmbulo. E por isso mesmo é que o fato de o preâmbulo mencionar Deus não viola a laicidade do Estado que a Constituição assegura. Então, ele vai ter qual função? Se ele não serve para controle de constitucionalidade, se ele não tem força vinculante, ele não é uma norma jurídica, para que ele serve então? Ele é uma coisa que vai servir para interpretação, né? Ele é um trechinho ali que, por trazer os interesses, os objetivos do constituinte originário, ele vai auxiliar na interpretação das demais normas constitucionais. Então, sempre que acontece, né, aquelas mudanças de interpretação, tudo isso é considerado, principalmente o preâmbulo, porque ele traz ali os interesses. O que será que o constituinte originário pensou quando ele estava escrevendo essa norma? E aí é que vem essa ideia do preâmbulo como interpretação, como uma fonte interpretativa do restante da Constituição Federal. Mas lembre-se que ele não tem força vinculante, não é elemento obrigatório e ele não serve como parâmetro do controle de constitucionalidade. Uma norma pode sim ir contra o que diz o preâmbulo, desde que ela não contrarie as outras normas constitucionais, não tem problema nenhum, ela não vai ser inconstitucional por ser contrária ao preâmbulo, ok? E a parte permanente, pessoal? Como eu disse, ela é a principal fatia da pizza, né, da Constituição Federal. Ela vai ser o maior trecho da Constituição. E ele vai ter força jurídica sim, ele é uma parte permanente. O que isso quer dizer? Permanente. Quer dizer que ele não pode ser alterado? Pode sim. A gente tem as regras, né, lá no artigo 60 para edição de emendas constitucionais. A gente pode alterar a Constituição pontualmente,
conforme as regras do procedimento das emendas constitucionais. Mas por que ele é permanente, então? Porque ele não vai ter um prazo determinado para que a sua vigência se encerre. Ele vai do artigo 1º até o artigo 250 da Constituição Federal, e isso é compreendido como a parte permanente, porque ele não vai ter esse prazo para encerrar a sua vigência. E o ADCT, pessoal? ADCT é uma sigla que a gente usa muito para falar do Ato das Disposições Constitucionais Temporárias, transitórias. Então, a gente vai ter ali essas disposições que vão ter uma natureza temporária, excepcional. Então, por isso que já está no nome, né? Transitórias. Elas vão durar em algum período de tempo e depois elas não vão mais ter aplicação por conta da própria natureza delas. Professora, isso quer dizer, então, que as normas que estão no ADCT, elas não estão mais vigendo? Não. Elas ainda vigem porque, às vezes, elas são aplicadas pontualmente. É meio que aquela coisa assim, olha, a gente tem esse conjunto de regras aqui, mas eu quero trazer uma instrução para a pessoa que vai aplicar essas regras com relação a algumas coisas pontuais. Durante um período de tempo, isso aqui tem que ser lido dessa forma. Depois desse período de tempo, vai ser lido de outra forma. Foi assim, por exemplo, com a reforma da Previdência, né? A gente tem ali toda uma regra de transição e isso fica no ADCT. O ADCT é meio que o complemento das demais regras constitucionais, ok? Então, é por isso que ele é temporário, excepcional, aplicado pontualmente. Não é necessariamente que ele tenha um tempo de vigência determinado, mas ele vai deixar de ser aplicado porque ele vai perder a razão de ser depois de determinadas circunstâncias. Eu espero que vocês tenham compreendido, então, pessoal. Nessa aula, a gente só mesmo veio traçar essa estrutura da Constituição Federal para permitir que em outras aulas a gente entre nas normas constitucionais em si mesmas. Eu conto com vocês para as outras aulas e até já!